Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início ao nosso culto online. Eu queria que você aí da sua casa se colocasse de pé ou até mesmo sentado, ajoelhado, como você se sentir melhor. Nós vamos estar fazendo uma oração para dar início a esse culto e que nós venhamos estar sentindo a presença de Deus a partir desse momento, mesmo que seja você daí e nós aqui do Ministério Semear do outro lado da tela. Mas eu quero que você deposite a sua fé e que você possa dar o seu melhor para Deus nessa noite. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, mais essa reunião, mais esta palavra que será ministrada aqui, Senhor. Pai, que o Senhor possa entrar sobre essa casa, entrar, Papai querido, no leito dos hospitais e começar a tirar toda doença, toda enfermidade. Pai, que o Senhor possa entrar na vida do Teu servo, Pai, e que ele possa ser cheio da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Que essa palavra ela venha entrar e que ela venha provocar um efeito, Papai querido, na vida dele. Deus, visita, Pai, aquele que está de longe, aquele que está mais próximo. Visita a família dele, visita o esposo que está longe de casa. Visita, Papai querido, aquele que está viajando. Meu Pai, que o Senhor possa nessa noite visitar a casa dos Teus servos. Pai, visitar, saber o que eles têm passado, o que eles têm necessidade, Senhor. E que o Senhor possa determinar agora, Pai, a bênção na vida deles, o milagre na casa deles, ó Pai. Senhor, nós apresentamos esta reunião, Pai, em o nome de Jesus, e graças a Deus, glorificado o nome do Senhor. Amém. Queridos, você quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar, nós iremos ler um texto que se encontra em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, um texto dos mais conhecidos da Bíblia, o texto ao qual fala sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos questionando a Deus, o que é que Deus tem para mim? O que é que realmente Deus tem para mim? Ficamos nos perguntando se Deus está mesmo no negócio, se Deus está mesmo na situação que nos encontramos, porque o texto que nós vamos ler é um texto simples, que fala sobre um milagre na vida de Pedro, mas também é um texto que fala sobre um milagre na nossa vida. E o texto diz assim, Lucas capítulo 5, versículo de número 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, Pedro, e lhe pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Glória seja dada a Ti, Senhor. Primeiramente, igreja, nós temos que entender que para um homem que tinha pescado a noite inteira, que tinha passado por uma noite frustrante, a sua fé, ela estava abalada. O propósito dele naquela noite era apanhar peixes para levar sustento para casa, mas por algum motivo aquele homem não conseguiu pescar, por algum motivo não deu certo naquela noite. É bom nós atentarmos que Pedro era pescador profissional, pescador nato, e ele conhecia bem o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, como é falado. Só que ali naquela noite, Pedro ele foi decepcionado, porque existe uma coisa dentro de nós que é o nosso ego, que nos faz ser abatido facilmente quando algo não dá certo para nós. E ali Pedro, pescador famoso, pescador de nome, ele passou a noite inteira para pescar, só que naquela noite a pesca não foi para eles. Por algum motivo a pesca não estava a favor deles.
E a Bíblia diz que Jesus estava ministrando e a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, passando pela beira daquele lago, ele viu 2 barcos. E um deles estava Simão, ou Pedro, lavando as redes. Talvez dentro de si ele estava questionando: por que não deu certo? Por que eu não consegui? Eu sei aonde tem os melhores peixes, eu sei aonde são os melhores lugares para pescar. E por que não deu certo na vida de Pedro naquela noite? Eu queria trazer essa palavra para a minha vida e para a tua vida, porque a intenção da mensagem não é falar: olha, Pedro foi fracassado, ou Pedro ele não teve sucesso na pesca. Mas a intenção da mensagem é falar: Pedro, ele foi um instrumento de Deus naquele dia para muitas pessoas. Porque todos que viram Pedro, o fracassado, ele lavar as redes porque não tinha pego nada, foram os mesmos que viram Pedro voltar com o barco cheio de peixes. As mesmas pessoas que viram Pedro ali talvez se lamentando porque não tinha pego nada, porque naquele dia ele ia voltar de mãos vazias para casa, foram as pessoas que viram Pedro chegar de uma hora para outra, um homem que estava lavando as redes, que não tinha pego nada, que não estava conseguindo pescar nada. Ele voltou com uma porção de peixe muito grande. E às vezes nós ficamos pensando: ah, Senhor, hoje não deu certo, não estou conseguindo, como é que eu vou fazer? Mas às vezes o que Deus quer é que nós venhamos dar lugar, é que nós venhamos ser instrumento dele. Porque é fácil nós olharmos e dizer: ah, Deus não tem mudado nada na minha vida, quando eu não permito que ele mude. E Deus está falando, Deus está chamando, Deus busca, Deus fala contigo, mas você não quer. Jesus, ele chega até Pedro, ele pede emprestado o barco e diz: olha, afasta o barco para dentro da água. Pedro afasta o barco. E ele afastando o barco, Jesus primeiro ministra a palavra. Jesus poderia ter feito um milagre imediato ali. Jesus poderia ter falado: olha, Pedro, afasta teu barco, vai para o fundo e começa a pescar, porque lá tem muitos peixes e agora eu te garanto que você vai pescar. Mas existe um segredo nessa palavra. Primeiro Deus quer que você faça. Primeiro Jesus, ele pede algo de você. Primeiro ele fala: você pode me deixar eu entrar, eu fazer de ti, eu usar a tua boca para salvar alguém? Você está disposto a deixar Jesus entrar e fazer você ministro dele, ser um pregador dele e levar você até lugares que você não queria ir? E falar o que ele tem que falar para depois eu te dar a tua bênção. Pedro tinha pescado a noite inteira. Às vezes nós ficamos tentando e nos questionando por que não está dando certo. Porque uma coisa é você fazer sozinho, outra coisa é Jesus estar no barco. Uma coisa é você tentar com as suas forças, com as suas habilidades, com o seu conhecimento técnico, com a sua visão que você tem da situação. E outra coisa é você deixar Jesus entrar e assumir o controle da situação. Outra coisa é você deixar Jesus administrar a tua vida de uma maneira que ele venha edificar a tua vida através dos milagres dele. Mas para isso você precisa dar lugar. Para isso você precisa entender que não é a minha vontade, não é a tua vontade, mas é a vontade de Deus, é no tempo dele, na hora dele. E Jesus entra naquele barco, ele ministra a palavra e depois ele fala para Pedro: Pedro, entra no barco. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Entra no barco. Enquanto você está fora do barco, olhando para o que Jesus está falando, olhando para o que está acontecendo, eu entendo nessa palavra que Jesus estava pregando para muitas pessoas que estavam ali na praia. E eu creio que ali milagre estava acontecendo, mas na maioria das vezes nós estamos chateados e nós vamos para o culto, nós vamos para uma reunião e
multidão. E nós vemos o pregador, o ministro sendo usado para profetizar na vida de pessoas, e nós estamos de longe olhando porque nós estamos frustrados. Às vezes a frustração, ela impede de você conseguir algo bem maior. Às vezes a decepção que você teve, ela te oprime de um tanto que você não consegue enxergar o melhor que está por vir sobre a tua vida. Às vezes a decepção que você teve, ela é tão grande que você diz: eu não vou mais acreditar nisso, eu não quero mais dar crédito a isso. E eu fico conjecturando Pedro afastado ali, talvez oprimido e olhando, e talvez o sermão de Jesus naquela manhã, talvez fosse o sermão da montanha, aquela palavra que diz: olha, bem-aventurado aquele que passa por tentação, porque eles serão exaltados. Aquela palavra que diz: aqueles que choram, pois eles serão consolados. E talvez a fé de Pedro ali abalada, Pedro dizendo: Senhor, tu não sabe o que eu passei a noite inteira para estar ministrando isso. É fácil ministrar, sendo que você não viveu o que eu vivi. E Jesus estava todo o tempo no controle, porque eu imagino que quando você pensa: não deu certo, não vai dar certo, Jesus estava lá dizendo assim: olha, você vai ver o que eu irei fazer pelo amanhã. Assim como diz o versículo, o choro ele pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem logo cedo. A prova pode estar grande, a luta pode estar grande na tua vida. Talvez você se decepcionou com alguém, se decepcionou com pessoas no trabalho, em casa, e você esteja igual Pedro estava. Pedro estava lavando as redes. Pedro estava ali se preparando para chegar em casa e dar uma notícia triste. Pedro estava se preparando para chegar em casa de mãos vazias. Pedro estava preparando a derrota dele. Já tinha pescado a noite inteira, foi nos melhores lugares e não havia conseguido pegar nada. Então Pedro estava ali preparando o decreto de derrota dele. E talvez você se encontre como Pedro estava. Pedro estava se preparando para chegar em casa e dar uma notícia ruim. Só que Jesus chegou no barco. Jesus pediu um barco emprestado. Jesus entrou naquele barco. E quando ele entra naquele barco, ele simplesmente diz: Pedro, vai. Jesus não pergunta: ei, como é que foi a tua noite? Como é que foi a pesca? Como é que foi essa madrugada que você passou em claro? Eu imagino, se tivesse tido essa conversa, Jesus talvez teria ouvido a resposta de Pedro. Pedro dizendo: olha, Jesus, eu prefiro nem comentar como é que foi a minha madrugada. Passei a noite inteira, eu não dormi, eu fui nos melhores lugares. E a frustração de Pedro não foi só em voltar sem pegar peixes, mas ele, todas as vezes que ele lançava a rede, ele dizia: agora vai vir cheia de peixes. A rede vinha vazia. E assim na nossa vida nós falamos: agora vai dar certo, e não acontece aquilo que queremos. Então nós nos decepcionamos e tentamos amanhã e dizemos: hoje vai dar certo, e às vezes não dá certo. Nós tentamos no outro dia: vai dar certo, e depois nós concluímos que não deu certo em nenhuma das tentativas, porque Jesus não estava no barco. Porque o dono dos peixes, o dono da água, o dono de Pedro, quem controla tudo, quem controla a tua vida não é você, quem controla a tua vida é Deus. O dono da situação, ele estava no barco naquele momento, e ele diz: Pedro, sobe no barco. E quando Pedro sobe, ele diz: agora você vai para o mar mais profundo, para um lugar mais profundo. Aí talvez você se pergunte assim: pastor, mas se Jesus era Jesus, por que ele não fez brotar peixe ali na beira da água, no raso? Porque assim como Jesus exaltou Pedro sobre essa pesca, sobre aquele povo que estava assistindo, assim também havia pessoas ali que estavam dizendo: Pedro se deu mal, Pedro não conseguiu.
Assim como tinham pessoas torcendo para Pedro pescar vários peixes, tinham pessoas ali dizendo, bem feito, porque ele não conseguiu pescar. Entenda uma coisa, assim como existem pessoas que torcem para você vencer, tem pessoas que não estão felizes com a tua vitória. E Jesus, ele é tão precioso, Jesus, ele é tão fabuloso na nossa vida, que ele sabe separar essas pessoas da nossa vida. Ele disse assim, eu vou te levar para longe, Pedro. Eu vou te levar para as águas profundas, sabe por quê? Porque tinham pessoas ali que não tinham fé o suficiente para ver o milagre acontecer na vida de Pedro. Tem pessoas do teu lado que não estão preparadas para ver o que Deus tem que fazer na tua vida, para ver o que Deus tem para fazer no teu ministério, na tua casa, na tua família. Às vezes Deus precisa nos levar para longe, para fazermos nós entendermos que o chamado dele, ele ultrapassa barreiras. Deus conhecia, Jesus conhecia Pedro. Aleluias. Sabia que Pedro era um homem de coração meio duro. Sabia que Pedro ia ser um grande homem de Deus, mas naquele momento Pedro era um simples pescador. Naquele momento Pedro, ele não tinha outra habilidade a não ser pescar. Esse mesmo Pedro que era pescador, depois que Jesus foi crucificado, que Jesus ele ressuscitou, mas nos primeiros dias Pedro reúne alguns ali dos apóstolos e diz, olha, vamos andar, vamos fazer alguma coisa. E quando ele chega beirando o mar novamente, o mar da Galileia, talvez um olha para o outro e diz, vamos fazer o quê? E Pedro diz, vamos pescar. Aleluia. Porque aquilo que ele fazia antes era pescar. Mas voltando para a palavra a qual nós lemos, a palavra sobre a minha vida e a tua vida, Pedro tinha se decepcionado, mas Pedro também, ele deu a oportunidade para Deus mudar a vida dele a partir daquele momento. No meio da decepção é que Deus exalta. No meio da luta é que Deus, ele faz um milagre maior na nossa vida. No meio da prova, no meio da decepção, é que Deus te exalta. Muitos estavam dizendo, olha lá, o Pedro, pescador profissional, não pegou nada. E Jesus entra no barco e diz, Pedro, entra no barco comigo. Porque agora a situação é diferente. Agora quem estava com Pedro era o dono dos peixes. Quem estava com Pedro era o dono da água. E ele diz, Pedro, lança, vamos para o mar mais profundo que tiver. E eles entraram ali no mar. A Bíblia não menciona, mas numa conjectura minha, eu imagino que eles tiveram que passar por algumas ondas, por alguns trechos difíceis, até chegar ao local que Jesus mandou Pedro ir. E chega em um determinado lugar, Jesus disse, lança as redes. Lança as redes. Nos lugares difíceis é que Deus faz um milagre. Quando você está pensando, Jesus, o que é que eu vou fazer agora? Porque Pedro ia para casa, não ia ter alimento para os filhos e nem como ele vender nada para adquirir alguma renda. Pedro desce ali, decepcionado, depois ele sobe de cabeça baixa, ouvindo Jesus falar. Porque a Bíblia diz que quando Jesus manda ele ir para dentro do mar, ele diz, mestre, nós já pescamos a noite inteira, mas sob a tua palavra nós iremos mais uma vez. Sabe qual é o segredo da tua vitória? É saber ouvir a voz dele. É saber que Jesus está dizendo assim, não é dessa maneira, não é como você está agindo, não é como você quer, não é como você pensa, mas sim como eu quero sobre a tua vida. Talvez a decepção foi grande,
E o que eu entendo é assim, Pedro disse, ali é o melhor lugar. E Jesus disse, muda a posição, você vai para o lado oposto. Até agora, Pedro, você pescou como você sabe pescar. Mas depois que Jesus entra no barco, ele diz, agora você vai pescar do meu jeito. Depois que você deixar Jesus entrar, não é mais você quem controla. A direção quem dá é Deus. A direção quem dá é Jesus. E Jesus disse, vai para aquele lado. Talvez no conhecimento de Pedro, Pedro dissesse assim, Jesus, mas ali é certeza que não tem peixe. Ali é certeza que não vai dar nada. E Jesus olha para ele e diz, não, mas lança as redes ali. E ali houve uma pesca maravilhosa. E todos aqueles que viram Pedro chegar de barco vazio, lavando as redes, viram Pedro chegar com o barco quase a pique, quase afundando, porque a pesca foi maravilhosa, porque o dono do peixe ordenou os peixes para entrarem naquela rede. Jesus fez um milagre tão grande na vida de Pedro, que Pedro ele se torna conhecido ali. Pedro não é mais anônimo, Pedro não é o Pedro que pescava, Pedro é o Pedro que participou da pesca maravilhosa, e que nenhum outro pescador pegou quantidade de peixe igual Pedro pegou. Pedro voltou regozijado em Deus, porque ele disse, como é que pode? Como é que pode ter fracassado e agora está sendo vitorioso? Como é que pode ter se decepcionado e horas depois voltar feliz, alegre, dizendo, o Senhor é maravilhoso? A alegria do Senhor é quem nos sustenta. Talvez você esteja aí ouvindo essa palavra e dizendo, pastor, mas não é metade da prova que eu estou passando, mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida. Não importa a prova que você esteja passando, não importa a decepção que você passou, a luta que você enfrentou, uma coisa eu te digo com certeza, o mesmo Deus que nos coloca na prova é o Deus quem dá o escape da prova. O mesmo Deus que permite que venhamos passar por lutas é o Deus quem nos tira dessas lutas. Aleluias. Talvez dentro da tua casa está uma briga, está uma luta com o teu esposo, com a tua esposa, e você vem falar assim, Deus, mas será que o Senhor está mesmo na minha vida? E Deus está falando para você nessa noite, deixa eu entrar no barco e deixa eu dar direção para onde o barco vai, e você vai ver o que eu irei fazer na tua vida. Deixa eu entrar na tua vida para você ver o que eu tenho para fazer sobre a tua casa. Você que está sofrendo, você que está angustiado, lutando com algo que você não consegue vencer, somente Jesus para mudar. Que Deus possa ter falado com você. O chamado de Pedro, ele começa ali. O teu chamado, ele vai começar quando você vê que Deus está cuidando de tudo. Quando o milagre dele acontecer na vida do teu esposo, da tua esposa, quando o Senhor ele entrar e ele fazer uma mudança tão radical na tua casa, que o teu filho que saía para a rua todo dia, ele vai começar a assistir novela dentro de casa. Quando você vê o teu esposo que ia para o bar toda noite, ficar em casa, é Deus que está trabalhando, é Deus que está mudando ele. Quando tu vê a tua esposa fazendo aquilo que era por obrigação dela, e você vai dizer, Deus está transformando essa mulher, Deus está transformando esse homem, Deus está transformando o meu filho. Aleluias. E todas as decepções que você tem passado não se compara com aquilo que Deus tem reservado para você. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra entre na tua casa, na tua família, e que você possa estar entendendo o chamado de Deus para a tua vida. Ele começa quando você deixa Deus entrar no barco, quando você deixa Jesus entrar no barco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos estar orando para terminar esse culto. E eu creio que Deus ele tem trabalhado
na nossa vida. Você que precisa de algo da parte de Deus, deposite a tua confiança. Se a luta está grande, se a prova está grande, você vai orar comigo. Você vai curvar a tua cabeça e vai determinar o milagre sobre a tua casa, sobre o teu esposo, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Sobre essa prova que você tem enfrentado, você vai dizer: hoje eu vou sair dessa prova, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, eu oro, papai querido, pela vida desta pessoa. Eu oro, papai querido, pela casa dela. Eu oro pelos filhos dela, Senhor. Eu oro contra esta pandemia, contra esta doença maligna, Pai. Senhor, aquele que estava, papai querido, diagnosticado de câncer, aquele que foi diagnosticado, Pai, com Covid-19, Pai. Meu Deus, eu quero que o Senhor entre agora no leito dos hospitais e comece a curar. Comece a curar a alma, comece a curar o espírito dessa pessoa, Pai. Derrama sobre ela, Pai, sabedoria e entendimento, Senhor, para que ela possa lidar com tudo aquilo que tem vindo sobre a vida dela. Esse vento vai passar, essa prova está passando hoje, porque eu determino em nome de Jesus que a luta teve fim, que a prova teve fim. Aleluias. E o Senhor Jesus possa entrar na tua casa e fazer morada dentro dela, em nome de Jesus. E graças a Deus. Queridos, eu gostaria que vocês nos ajudassem compartilhando esse vídeo, divulgando o canal, o nosso canal. Já falei que a nossa intenção não é crescer canal, mas é que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas. Nesses dias de pandemia, onde nós não estamos podendo cultuar em cultos presenciais, a nossa ferramenta é essa. Queria falar para os irmãos que nos seguem, que estão lá. Todos os dias nós estamos colocando um devocional lá pela manhã. O nosso irmão Felipe, né, que cuida dessa parte de mídia, ele tem trabalhado em cima disso. Tem recebido comentários de pessoas que está sendo edificante ouvir uma palavra pela manhã. Então todos os dias você vai lá, espera, vai cair a notificação para você, você vai receber e você vai estar sendo edificado. Você vai todos os dias 7, 7h30, pode abrir lá, é certeza que já vai estar lá no canal, um videozinho, Minuto com Deus, né? É o tema. Apenas 1 minuto, você dedica 1 minuto do seu dia para ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo. E você vai ser edificado durante o dia inteiro. Que Deus abençoe a sua vida. Vai lá no canal, ativa o sininho, se inscreve, porque isso é bom para você, para a tua casa. Divulga, compartilha com amigos, coloca no Face. Inclusive você pode também estar indo lá na nossa página. Nós temos uma página do Ministério Semear no Facebook. Todas essas ferramentas são para que nós venhamos cultuar e estar em comunhão com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.